bicho! E aí? 2021, maluco! 2021. Chegamos aqui em 2021. Galera, é basicamente o seguinte. Eu queria dizer... Anúncios prévios aqui. Vou tentar ficar mexendo menos a cadeira, cara, porque, pô, realmente eu vi que isso aqui incomoda. Ninguém falou nada aí não, mas... pô, incomoda demais, cara. Negócio de ficar mexendo. Cara, que troço irritante. Enfim. Ponto 2. A qualquer momento posso ser interrompido por um dos felinos que moram nessa casa. Eu vivo nessa casa aqui. Pela gratidão deles, sabe? A casa é deles. A casa não tem nada a ver comigo. Então eles permitem que eu more aqui. Então a qualquer momento eles podem atravessar aqui, pular, tombar tudo, não sei. Ponto 3. O propósito desse vídeo é basicamente o seguinte. Cara, eu tô vendo que... tô começando a me acostumar com esse troço de câmera, porque apareceu um robozão antes, você fica meio travado, você fica meio pilhado. Parece meio maluco, na verdade, você tá falando sozinho, né? Mas como eu sou doido mesmo, então acaba, talvez eu esteja descobrindo, sei lá, o multiverso da minha loucura. Dos livros de 2021, momento. Aviso de comercial de remédio, hein? Eu esqueci de avisar que o propósito do vídeo é a lista de livros para leitura em 2021. Aproveita e deixa um like logo aí na moral. Fala, galerinha. Então, se vocês notarem uma diferença no vídeo, é porque basicamente o outro eu perdi. Então, eu estou tendo que gravar novamente. Então, vamos lá. Eu vou catar os livros aqui pra gente começar a falar. Bem, o primeiro livro que eu separei para 2021, um livro que eu estava esperando muito, consegui ter o livro, né, primeiro, depois de lê-lo, que é a biografia da Clarice, cara. Que é o Clarice, vírgula. Então, assim, eu vi algumas discussões acerca de alguns fatos que estão biografados aqui. Eu vi que tem algumas polêmicazinhas, etc e tal, mas no mais traz o grosso, o interessante sobre Clarice. Eu sou fascinado pela Clarice, assim, acho uma escritora muito à frente do seu tempo. Tô pra falar que muito que ela escrevia é praticamente a filosofia, cara. Pensamentos, reflexões, percepções de mundo. Então, assim, eu sou fascinado por aquela mulher, assim, um colosso da literatura. Enfim, e quero saber mais sobre a vida dela. Então, apesar de não ter o hábito tão grande de ler biografias, apesar de ter algumas biografias aqui, eu separei para 2021 necessariamente ler sobre Clarice. Mais do que ler Clarice, ler sobre Clarice. Então, por isso que está aqui a biografia de Clarice. É o primeiro livro que está na lista de 2021. Segundo livro, eu queria ler mais sobre ele, apesar de ter umas cisões entre o escritor e propriamente a pessoa em si, né? As opiniões pessoais do autor, que eu acredito que são coisas distintas, que é o Mário Vargas Llosa. Então, o Mário Vargas Llosa, ele vem me encantando desde que eu tive acesso ao discurso dele do Prêmio Nobel. Então, assim, de lá pra cá, eu comecei... quer dizer, de lá pra cá não, eu não acompanho ele desde essa época, mas eu digo, a partir do momento que eu tive contato com o discurso dele, eu queria ler mais sobre ele. E por aí foi. Depois eu li o Civilização do Espetáculo, que inclusive quero trazer pra cá uma resenha em breve. Mas já li faz um tempo, talvez tenha que dar uma relida, passar o olho para poder lembrar alguns pontos principais. Mas no mais, eu quero muito ler esse livro, que é o Conversa no Catedral. Muitas vezes você vê as pessoas falando de conversas na catedral, mas é conversas no catedral. E assim, basicamente, o Mário Vargas Llosa, nesse livro, ele vai discutir mais sobre o Peru na década de 60,
todo o panorama político, o panorama social, as mazelas, as críticas, as reflexões sobre esse período histórico, essa fratura social que estava acontecendo no Peru, vai ser tratada aqui nessa ficção que parece ser incrível, assim como outras coisas que eu li do Lhosa, que tem uma linguagem assim, escorreita, uma linguagem fluida, algumas tiradas bem engraçadas, mas principalmente reflexivas, assim, a forma de captar os eventos da vida, etc e tal, são muito, muito, muito particulares, e eu gosto demais de ver o Lhosa comentando sobre a vida, o dia a dia, na ficção dele. Ele sabe ficcionar muito bem tudo que cerca e traz essa interação com a gente, sabe? Então, eu admiro muito o escritor que tem essa capacidade de fazer isso sem tornar o texto artificial demais e também tornar o texto inverossímil. Então, acredito que eu vou encontrar algo bem interessante aqui e veremos, dependendo do resultado, vou trazer e resenha com certeza. Outro livro, esse daqui foi um amigo muito querido que me apresentou, que é o Ricardo Piglia, e esse daqui é o Branco Noturno, quer dizer, eu tô com o título em espanhol na cabeça, que é El Blanco Noturno. Esse aqui é o Alvo Noturno. Galera, Piglia, ele, para quem não conhece, foi um escritor argentino da melhor qualidade. É inacreditável o texto do Piglia, tanto arguto, quanto crítico, quanto reflexivo, e soube captar muito bem seu tempo também, e de uma maneira muito gostosa e muito fluida, colocar as discussões essenciais do que ele queria e do que cercava também na sua literatura. Para isso, ele criou uma personagem chamada Emilio Renzi, que o acompanha assim, em várias obras, pelo que eu vi. Eu tô com os cadernos, os diários do Emilio Renzi, que é referente a essa personagem, e assim, o Piglia fez uma coisa sensacional, ele fez diários da personagem, que na verdade parece ser uma espécie de uma autoficção, mas muito, muito, muito ficcionada, sabe? Então é muito interessante essa questão. Se vocês verem por aí em promoção, não deixem de adquirir, para deixar separado, e depois de estar introduzidos mais, poder conferir. Vale a pena dar uma olhada, óbvio, né? Dar uma olhada antes, ver se você gosta do autor, e depois, se tiver uma promoção legal, vale muito a pena, vale muito a pena. Bem, pulando isso, o que tem de diferente no Piglia que me chama muita atenção? Como ele coloca essas questões, além de tudo, você percebe que é uma pessoa apaixonada por literatura, uma pessoa apaixonada por livros, apaixonada por saber mais, por pensar, por refletir, por discutir. O Piglia parece... eu odeio fazer comparações, sabe, gente? Mas eu tô querendo usar como um paradigma. Assim como o Borges também era um amante, um fascinado por literatura, o Piglia tem esse traço de colocar na sua obra também a literatura. Então, uma das personagens do Piglia acaba sendo a literatura. Nesse caso em específico, assim como alguns outros... Tô derretendo aqui, galera, repara não. O Piglia, ele faz, em romances policiais, a inserção de temas extremamente densos, delicados, e de uma forma também extremamente orgânica e real. E isso é muito interessante, de acompanhar essa evolução dos personagens, a descoberta e o encontro, e no fim das contas a própria realidade, que não tem nada de inacreditável, mas é tão somente o real, né? E eu vou ler para vocês um pouquinho dessa sinopse, para vocês saberem mais um pouco sobre essa obra em específico, que vai ser bem elucidativa. Como que saído de um filme noir, o forasteiro Tony Doran mal tem tempo de descer no trem de um lugarejo da província de Buenos Aires e reencontrar as ricas irmãs Belladonna. Logo se torna protagonista de um caso policial e, com isso, epicentro deste novo romance do escritor argentino Ricardo Piglia. Conduzida pelo comissário Crotty,
A investigação avança trabalhosamente na contramão do silêncio e do poder, produzindo breves clarões aqui e ali, como os faróis dos carros que encandeiam lebres perdidas nos meios do pampa, ou como a infantaria inglesa que caça soldados argentinos com binóculos noturnos no descampado das Malvinas. Mesmo assim, examinado com paciência pelo comissário e pelo romancista, o Affaire Duran vai exibindo suas conexões veladas e nos leva a um camareiro homossexual, a um potentado da província, de um esquema de lavagem de dinheiro ao projeto utópico de uma fábrica e, nesse movimento, Alvo Noturno vai se aventurando além das convenções do romance detetivesco para chegar às raízes mais profundas, aos males de origem da história argentina. Galera, então é o que eu estava falando. Apesar disso aqui ser um romance policial, ele é muito além disso. É extremamente denso, é sensível e toca e move, sabe? Então fica essa dica, Ricardo Piglia, Alvo Noturno. Não é um livro tão comentado, tão discutido, e fica aqui essa sugestão. Eu tô vendo que tá atingindo já um tempo considerável, galera, então acho interessante partir isso aí. Como tem livro pra cacete ainda, eu vou... possivelmente vai ficar umas 3 partes, eu acho. 3 ou 4, porque eu falo pra caramba. Então é isso aí. Abraze. Parte 1 finalizada.